É. Pronto, já está gravando. Se a gente olhar assim, né, assim, depois que a gente se apropria mais, assim, tal, da plataforma, a gente olha, a gente pensa, dá para pensar nas atividades, assim, de um jeito mais simples, a gente fala, bom, o que que é? Então, atividade, da estação 2, vai, atividade 1, mapa afetivo, chamar as crianças juntos, olhar aquelas perguntas, fazer aquelas perguntas para eles e eles vão desenhar o mapa. Né? Aí, enfim, tá, vamos pedir pelo telefone, porque a gente não encontra as crianças. Vamos, enfim, né? Vamos inventar um jeito da gente conseguir pegar aquele documento, olhar aquelas perguntas do documento, né? Que ela não adianta também pedir para a criançada desenhar qualquer coisa, não. Porque senão depois vocês não conseguem preencher o documento. O ideal é isso, tipo, primeiro olha sempre isso. Com quem que eu conversei? Com a Lídia, eu acho, outro dia. Comigo A primeira também. coisa a primeira coisa, gente, para fazer, começou a estação, às vezes nem é começar daquele começo. Primeiro já olha o arrematário e olha os documentos que têm que ser entregues. Porque a gente tendo clareza desse documento, a gente conhecendo bem esse documento, ele já norteia as perguntas que a gente... Olha lá, já estou com calor. Quem falou, aí tá frio aí, não, já estou com calor. A gente acaba com... Eu já sei o que eu vou perguntar. Então, se já está tão difícil de encontrar, a gente já está com tantas dificuldades, quanto mais clareza eu tiver do que eu preciso receber para enviar, para o monstro, ela se reduz, porque são perguntas que eu posso receber pelo telefone, que eu posso conseguir juntar o grupo para fazer junto, que eu posso pegar... Isso que eu estava conversando com a Lídia, ela está com pouquíssimos acesso, né, nessa coisa do distanciamento com as crianças. Então, é isso, se eu tenho 4, são 4, né? Vamos facilitar assim, os processos para a gente conseguir caminhar. Agora, o que é fundamental, que é igual eu conversei com a Lídia também, por exemplo, lá na organização dela, eles recebem pessoas com deficiência, eles têm a coisa da diversidade, gênero, etnia, raça. Então, assim, que todas as vozes sejam ouvidas, escutadas. Assim. Isso é fundamental, porque é o que a gente chama de eixo transversal. Então, a gente tem o desenvolvimento institucional, o desenvolvimento integral e inclusivo, e o comunicação e integração com o território, são aqueles 3 fortes, né? Que tudo que a gente está fazendo se liga com isso. A gente olhar para o território, a gente pensar num desenvolvimento integral e não só em desenvolvimento intelectual, e a gente se relacionar com o território para isso, só que o tema transversal é a gente sempre olhar já para o que a gente tem relacionado à diversidade, olhar para os jovens, para os atendimentos que a gente faz em relação à diversidade. Então, assim, eu acho que agora a gente já está no momento, estão quase entrando na estação 3, mas que a gente já está mais apropriado dessa plataforma. Então, primeira coisa, eu entrei lá, Google Sala de Aula, a ver atividade, já corre lá no Arrematar, já vê o que vai ter que ser entregue. Né, lê aquele documento, já olha aquele documento. Ontem também, acho que foi a Maria Amélia também que me perguntou, né, do documento que tinha que ser preenchido, né? Lá era na atividade... Sim, atividade 1. Atividade 1, que daí estava falando, para colocar, tipo, as representações, né, o que veio de representação do mapa afetivo sobre o território, sobre a instituição, né? Não tenho de cabeça exatamente. Mas é isso, é pegar esse documento aí... Isso, com esse documento, e aquelas perguntas, você já vai pedir isso para as crianças e para os adolescentes. Porque é isso que você vai ter que entregar. Então, no meio de outras coisas, talvez, que eles tenham esse desejo, tal, de colocar eles vão ter que falar sobre a instituição, eles vão ter que falar sobre o território, e aí apareceu alguma coisa de diversidade... Né? E aquela coisa sempre das convergências e divergências, todo mundo já deu? Todo mundo já... Porque demorou, essa foi difícil. Eu falava lá para o povo, falava, gente, mas por que essas palavras que ninguém entende? Assim tem que ser... Falei, gente, vamos facilitar, né? Eu tenho uma dúvida, falando desse negócio de palavras. Para responder a matriz institucional...
tem lá uma questão A que a gente matriz estava até... institucional da estação 1, né? Tô na 1, tô acabando. Tudo bem, tudo bem. Só uma pergunta. Só uma pergunta. A gente estava até em reunião aqui, porque eu fui ler para eles o que a gente tinha elaborado, a gente estava com uma diretora nossa aqui, para poder ter aprovação, né? E a gente ficou em dúvida na questão que fala de governança, liderança e equipe. Então, assim, governança, a gente até fez pesquisa, tal. Governança, nosso entendimento é que seria a junção de pessoas, processos, por exemplo, nosso estatuto, nosso projeto político-pedagógico, a equipe que toma decisões, tal. Isso seria governança. Liderança são as pessoas que fazem as coisas acontecer, independente de ser diretoria ou não. Por exemplo, seria coordenação e equipe técnica, hoje, sim, aqui. Porque tem uma pergunta lá que se a gente seria capaz de tocar a instituição sei lá qual era a pergunta, se acontecer alguma coisa. Nós toca sim, nós dá jeito. Então, eu acho que de pensar talvez uma coisa mais horizontalizada, essa coisa hoje de não ter uma coordenação, mas vai ter uma equipe sempre, sei lá, numa ágora, né, assim, que a equipe consiga discutir e ter que todo mundo tenha a mesma voz, o mesmo peso de voz e que as questões sejam debatidas dentro da organização. Isso. Então, esse entendimento do que é governança, do que é liderança, é isso mesmo que eu falei? Isso aí. Tá, então fechou. Agora, eu vou mandar, deixa eu já anotar para vocês, que senão eu esqueço, mas tem um documento que tem todos esses nomes, dessas coisas novas que a gente está vendo aqui, né? Isso é bom, um glossário. Isso, eu acho que, inclusive, eu acho que foi um pedido de uma mediadora, sabia? Gente, vamos fazer um glossáriozinho aí para soltar, porque muito bom, muito bom. Porque são palavras que são assim que a gente não estava usando no nosso cotidiano, né? Que de repente são mais novas e conceitos muitas vezes. E outra, Marcela, a resposta dessas questões, ela tem muito a ver com realmente o que ela significa, né? Porque que nem assim, num primeiro momento, entendi governança, o pessoal estava entendendo governança como a diretoria. Aí eu falei, gente, acho que não, acho que governança é tudo. Mas aí não encaixava as coisas. Governança é assim, como tudo é organizado, como tudo é elaborado. Isso, porque as respostas daí... É mais uma organização, Elas conduzem para outros caminhos, né? Tá. Qual que eram as palavras, só para eu ver se já tem no guiazinho? Governança, liderança e equipe. Espera aí que eu vou até pegar aqui, ver se é isso mesmo. Eu vou passar isso para vocês, eu vou perguntar, mas eu sei que tem um documento já, aí eu envio. Gente, hoje vamos, enfim, abrimos aí, né, com uma coisa, né, de boas-vindas, de dúvidas e tal, mas hoje o que a gente vai fazer é aquela última atividade da estação 2, que no final das contas é uma atividade que vocês já fizeram, que é a sistematização da estação, né? Então, mas a gente vai conversar, vou passar um videozinho para a gente, porque a gente, no final das contas, já está meio se preparando para pensar o plano de intervenção, né? Assim, eu já estou claro que na frente, porque eu faço antes que vocês, assim, mas com tudo que a gente já tem, né, sabendo um pouco as demandas, entendendo um pouco mais as fortalezas, né? A gente já começa a pensar, assim, quais são as possibilidades de atuação. E é um plano de intervenção de 18 meses, assim, então é uma coisa que pode dar para fazer uma coisa bem legal, assim, já com, assim, né, com mudança, né, com o tempo, né? Mas já estamos caminhando a gente já passou do meio. Já estamos caminhando para um desenho tem gente entrando ainda, então vou esperar um pouquinho que eu vou compartilhar a tela. Mas abrir. A minha conexão tá boa? Tá boa. Ah, legal. Porque às vezes dá uma brecada, eu fico na dúvida se eu tô falando sozinho. Vamos lá. Gente, mais alguém tem alguma, aproveitar, só que ainda como tem gente entrando, mais alguém tem alguma dúvida? No final das contas, Maria Amélia ficou
Mais claro aquela... Sim, sim. Ah, Clareou legal. muito bem. Obrigada pela ajuda. Legal. Nossa, muito bom. Hoje vai ser a atividade 5 da estação 2, é isso? Atividade, acho que é 5, 4 ou é 5? 5, porque a 4 é como planejamos, lembra? E aí agora a 5 que é a sistematização. Marcela, eu tenho uma dúvida. Hoje a gente recebeu vários vídeos do Itaú Social falando a respeito disso, falando que ela tinha, né? E que o término dela é até dia 3 de dezembro. A gente já tem que mandar o plano de intervenção em dezembro? A ideia do plano, né? Ah, só a ideia, não o plano pronto. Já é um plano, né? O plano, sim, mas assim, vocês vão já montar assim, qualquer ideia, enfim. Eu queria deixar porque vai ser a parte da a estação 3, vai ser vão ter algumas atividades que dessa atividade o plano sai, entendeu? Então tá, entendi. Porque assim, vai ser como esses exercícios que vocês estão falando agora, sabe? Então, vocês vão fazendo, elaborando a atividade, vocês já têm um esboço, e aí vocês entregam um plano. Uhum. Tá? Mas tá todo mundo assim? O que vai ser o plano? Não sei o que, uma coisa? Vocês estão... Tem gente que já pensa em alguma coisa? A gente já tá pensando, já. E a gente faz reunião com toda a equipe toda terça-feira para a gente discutir o que está realizando, né? Então, a gente já está nessa fase de reflexão sobre o que a gente vai fazer no plano. Ah, legal. E legal. aí depois a gente queria até mandar as fotos, porque a gente está, assim, já fez o mapa afetivo. E aí foi muito legal, porque as crianças fizeram um poema, desenho, Legal. aí depois eu queria até compartilhar com o grupo, porque ficou muito bonitinho. Ah, gente, vamos compartilhar. A gente pode compartilhar lá no nosso grupo de WhatsApp, pode compartilhar, né? Uhum. Depois a gente manda, então. Legal, muito bom, muito bom. Gente, eu acho que eu vou começar aqui então. Se alguém tem mais alguma dúvida? Olha que sala cheia hoje. Será que vai vir alguém à tarde? Que já tem 20 pessoas agora de manhã. Talvez, né? Mas vou abrir. Se ninguém mais tiver pergunta, daí bora para a atividade. Daí a gente já abre aqui. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui antes para já deixar mais no jeito. Vamos lá. Tá. Vocês estão vendo, né? Azulzinho. Então, vamos lá. Ah, tá na Regional Norte, porque é aqui eu abro, tá? Que é a regional que soltou antes. Aqui. Atividade 5, síntese dos trabalhos. Ixi, deixa eu tirar desse negócio do WhatsApp do computador, porque isso me atrapalha demais aqui no grupo. Pronto. Ixi, agora. Aqui. Vamos lá. Que atividade que é essa, né? É uma atividade muito semelhante com aquelas que vocês fizeram na estação 1. Então, como tem gente finalizando a 1, já vai ter uma compreensão mais fácil, assim, agora da explicação, um pouco da apresentação dessa atividade, porque é mais ou menos aquilo que vocês fizeram da mandala, vocês lembram? Vai ser isso. Qual que é o objetivo geral da atividade? É sistematizar as principais conclusões a respeito dos desafios institucionais, dos desafios referentes ao desenvolvimento integral e territoriais da organização. Quem que vai participar dessa atividade? Os gestores e os educadores da organização. Lembrando que a gente considera educadores, né, de uma forma freiriana, de que os educadores são toda a equipe que tem contato com as pessoas atendidas, né? Então, a pessoa que trabalha na cozinha, a pessoa que talvez fique na porta, uma pessoa da recepção, sabe? Então, todos são educadores. Então, toda a equipe da organização pode participar dessa atividade.
quais são as expectativas, né? Extrair e sistematizar os aspectos mais relevantes das atividades realizadas na estação 2, formando as bases para a estruturação do plano de intervenção. E isso que eu estava explicando lá, assim, que a gente, de repente, vai fazer o plano de intervenção, sabe? Ele já vai saindo, né? Um percurso que já deixa a gente preparado para... Por isso que eu perguntei também se tinha gente que já vinha algumas ideias, porque o próprio percurso ele já vai sugerindo muito, né? Demandas para que a gente consiga, que esteja na nossa alçada, desenvolver, né? Dentro da organização. Refletir sobre as primeiras conclusões relacionadas aos 3 eixos do programa, considerando a diversidade como tema transversal. Se alguém, até agora, não está ainda conseguindo compreender essa história da diversidade dentro do percurso, mesmo que não seja aqui, me procura depois, fala, Marcela, esse negócio da diversidade, eu não estou conseguindo ainda. Eu estou vendo, mas aqui a gente não faz... Vamos conversar sobre isso, porque ele é muito importante né, durante todo o percurso, né, e para o desenvolvimento institucional, para o desenvolvimento integral, né, e para essa questão territorial também. E levantar as potencialidades a serem desenvolvidas, levando em consideração também os desafios e novos conhecimentos que emergiram com a pandemia. Isso também, né? Muitas vezes naqueles quadradinhos, quando a gente vai responder os documentos, pergunta, né? Antes, depois, não, seria ótimo depois, né? Antes e durante a pandemia. Aí, maravilhoso quando a gente fala, depois da pandemia. Antes e durante a pandemia. Porque todo mundo, eu acho que mudou o trabalho, né? Mudou a vida, mudou o nosso trabalho, a forma de atuação de várias organizações. Algumas organizações agora já estão voltando a abrir também, né? Não sei de vocês, mas eu tenho ouvido algumas pessoas que me procuraram, tá retornando, então agora também tá meio confuso para a gente, tal, não sei o quê, mas vai mudar, assim, que me perguntaram no sentido de... Eu realizei a estação 1 e a gente não tinha crianças aqui na organização. E agora, para a atividade 2, a gente tem. Então, enfim, a organização via como uma maior facilidade agora de desenvolver as atividades do percurso, porque as crianças já estavam presentes. Mas falou, será que não vai ficar muito diferente o número de participantes que a gente teve na estação 1 e na estação 2? Eu falei, não, mas é super compreensível, porque, enfim, muitas organizações estão voltando a abrir, né? E essa mudança a gente vai ver no Brasil inteiro, né? Em todos as atividades de todas as organizações, não vai ser super especial de uma organização essa realidade, né? Então, vamos lá. Linha e agulha. Eu já sempre corro lá para o remate, mas vamos ler a linha e agulha primeiro. Nesta conclusão de escuta diagnóstica, lembra que a gente falou muito da história da escuta? Eu até depois mandei um vídeo para ver se vocês poderiam escutar, assistir. Essa coisa da escutativa, da gente se abrir para novos conhecimentos, novas possibilidades. Não é só ouvir. E escutar, ela é muito mais ampla, assim, da gente acolher, né? Acolher através da escuta. Então, aqui volto a falar um pouquinho sobre isso. Vocês realizarão um exercício de enlace entre todo o material produzido ao longo da estação e os 3 eixos do programa. Recordam quais são? Claro, desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, desenvolvimento institucional e a articulação com o território. Aí aqui, hora de tricotar. Equipe responsável reúna todos os registros da estação. Mapa afetivo feito pelas crianças. 2, território em foco, que era aquele da gente olhar as parcerias, as possíveis parcerias, saber quem está aqui no território, quem faz trabalho semelhante, conhecer as lideranças, se tem escola, se não tem. Lembra aquele mapa que a gente fez, produziu, né, pensando, olhando para fora, olhando para esse território, quais são as demandas, quais são as urgências, quais são as potencialidades do território, que era esse momento da atividade 2. A atividade 3, que era outros olhares, que também foi aquela matriz institucional que a gente tinha feito lá na atividade 1, e aqui ela é opcional, mas não menos importante. E a atividade 4 que a gente fez na semana passada, como estamos planejando, que era o quê? Aquele exercício de convidar os educadores a fazerem um planejamento. Vocês lembram da semana passada? Legal. Compartilhe com a equipe gestora e a equipe pedagógica para relembrarem o que foi produzido em grupo. Olhem com atenção para a sistematização final das atividades e realizem uma análise
sobre o que foi produzido na estação. Eu vou colocar esse videozinho agora da Mariana Cetra. Ó, após a leitura coletiva dessas produções, assistam um vídeo que preparamos a vocês. Em seguida, respondo as seguintes questões relacionadas a cada um dos eixos do programa. Esse é um vídeo que eu acho um vídeo bom, assim, porque é uma discussão entre elas, que elas vão falando um pouco sobre tudo que a gente passou no programa. Então, vamos lá, assistir. Ih, será que vai o som? Tá com som? Parece que sim, solta aí. Tá. Olá, pessoal, todas e todos bem? Aumenta só um pouquinho, Da estação por 2, favor. vocês puderam entrar em contato com os eixos do programa e Tá no meu máximo. E agora? Tá muito baixo aí para vocês? Não, tá ótimo. Eu que vi que o meu que estava baixo. Ah, tá. Eu falei, uau, já botei no máximo. Desculpa, eu Não, também imagina. leve. Não, tudo bem. Vamos lá. a temática transversal, não é mesmo? Convocamos o olhar de vocês para prestar atenção nesses conceitos e encontrar diálogo entre o que vocês são e o que vocês fazem. Agora, nesse nosso remate 2, o desafio é olhar para tudo que foi produzido e encontrar contornos para apoiar vocês no percurso que se segue daqui para frente, para que seja possível elaborar um plano de intervenção que considere os eixos e a temática transversal propostos pelo programa, e, obviamente, que faça sentido para a realidade de cada uma das organizações. Pensando nisso, para ajudar esse momento em que vocês terão muitas perguntas para responder, eu vou convidar a Letícia para uma conversa. Vamos lá? Oi, Lê, tudo bem por aí? Oi, tudo bom? Que ótimo. Então, vamos lá. Me conta uma coisa, no eixo desenvolvimento institucional, o que as OSCs devem ponderar ao responder às perguntas que levantamos? Bom, pensando em tudo que a gente viu sobre desenvolvimento institucional nessa estação, é importante que as OSCs reflitam sobre se as atividades realizadas possibilitaram a identificação de novos desafios e se há desafios que elas já conheciam, né, no território e se confirmaram. Foram várias as atividades que a gente realizou ao longo dessa estação. Teve mapa efetivo, teve território em foco, outros olhares sobre desenvolvimento institucional, né, sobre a matriz de desenvolvimento institucional, e aquela atividade sobre como a OSC está realizando o planejamento dela. E em cada uma dessas atividades foi possível escutar diferentes pessoas, né? Escutamos as crianças e adolescentes, os profissionais, as famílias, a comunidade. E será que nessas atividades apareceram novos desafios a respeito do desenvolvimento institucional que as OSCs não tinham identificado anteriormente, né? Há outros desafios que já eram de conhecimento da organização e se confirmaram, por exemplo? Além disso, é interessante que as organizações reflitam se, da maneira que elas vêm atuando, está em diálogo com as potencialidades e as necessidades do público atendido, do território e da própria organização. Esse olhar constante do território é fundamental para reconhecermos os territórios como espaços educativos e locais de produção de conhecimento, né? Então, a gente chama a atenção também para a questão da diversidade, para que, ao realizar suas análises sobre tudo que foi produzido, as OSCs reflitam sobre como tem trabalhado com a diversidade e se ela se faz presente na sua gestão pedagógica e na sua gestão operacional. Isto é, há ações pedagógicas que buscam a diversidade e de que maneira, se isso existe, né? Por exemplo, a instituição tem políticas institucionais relacionadas à diversidade, tanto para o público atendido quanto para os profissionais? Por exemplo, tem uma diversidade de público atendido e profissionais contratados em relação à raça, etnia, gênero, sexualidade, pessoa com deficiência, isso é, tem vagas em relação ao público atendido para essas pessoas, há uma diversidade de profissionais na instituição. Em relação à comunidade, né, como que a organização tem atuado frente à temática da diversidade? O vídeo da Estação 1, por exemplo, sobre diversidade, ele pode contribuir bastante para as reflexões que as organizações podem realizar nesse momento. E, por fim, a gente espera que as organizações reflitam sobre o que foi feito diante da pandemia, né? A gente imagina que muitas organizações tiveram um papel aí bastante ativo nesse contexto difícil que a gente viveu
que está vivendo e que pode ter agravado ainda mais as situações de vulnerabilidade dos territórios, né? Então, a gente espera que as organizações possam refletir sobre se as ações realizadas pelas organizações estavam respondendo a essas novas demandas que surgiram no contexto da pandemia e se há novos desafios e como atuar frente a eles, mas sempre lembrando da importância das organizações se apoiarem na sua missão e seus propósitos para pensar em como ela deveria atuar. Então, essas são as dicas aí que a gente deixa para ser pensado em relação ao eixo de desenvolvimento institucional nessa última atividade da Estação 2. Ótimo, acho que ajuda bastante essa sua explanação. E aproveito para te pedir, então, em relação ao eixo de desenvolvimento integral, o que você recomenda para as organizações? Nossa recomendação, em relação a esse eixo, é para que as organizações reflitam sobre como elas têm realizado as ações com as crianças e adolescentes, desde as atividades que elas realizam até a relação que elas estabelecem com as crianças e adolescentes no cotidiano. E reflitam sobre se essa maneira de se relacionar está em diálogo com o desenvolvimento integral, né? Todas as que compõem aí o desenvolvimento integral, né? As questões físicas, intelectuais, emocionais e afetivas, sociais e culturais. Isto é, como que essas dimensões que compõem o desenvolvimento integral se traduz na ação do dia a dia, no planejamento que elas realizam, né? Afinal de contas, para a gente se desenvolver plenamente, é essencial que todas essas dimensões estejam sendo trabalhadas, estejam em desenvolvimento, né? Claro que a gente não espera que as organizações deem conta sozinhas desse desafio. É a criança, adolescentes que circulam e a convivência familiar que vão permitir que seu desenvolvimento seja cuidado integralmente, mas é fundamental que as organizações estejam atentas a essas necessidades das crianças e adolescentes. Então, a reflexão que a gente gostaria que as organizações fizessem em relação ao eixo de desenvolvimento integral da Estação 2 vem um pouco nesse sentido, né? As perguntas que a gente traz vêm um pouco nesse sentido. Excelente. E o que me chama a atenção é que o território foi citado também, tanto no eixo de desenvolvimento institucional, quanto no eixo de desenvolvimento integral, né? Então, com isso, o que a gente espera nesse eixo articulação no território? O território ele é um eixo que ele é transversalizado aos outros, né? Ou seja, ao olhar para os eixos do desenvolvimento institucional e do desenvolvimento integral, é inevitável a gente encontrar o território, né? Mas aqui a gente está propondo que esse encontro seja qualificado, né? No sentido de observar e compreender o território em que cada uma das organizações está, onde ela atua, né? Com isso, é importante que as organizações estejam atentas para os desafios que precisam ser enfrentados nesses territórios, né? Principalmente agora, nesse contexto da pandemia. Quais são as ações que elas podem promover para enfrentar, né, esses desafios? É um momento super apropriado para iniciar ou estreitar laços de parcerias, olhar para as articulações que já são feitas de território, por exemplo, com outras OSCs, com escolas, e buscar respostas dos desafios que estão postos, né? Como diz o provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, portanto, aproveitem para se conectar, para estabelecer e fortalecer esses laços que vocês têm no território. E o território ele não pode ser visto apenas pelos desafios, né, que ele apresenta. O território também tem muita potência, né? É super importante que vocês também mantenham a atenção para as potencialidades de cada território, né? São elas que vão garantir a riqueza e a força dessa localidade que vocês estão e também que vão poder colaborar com as ações que já existem ou com as futuras ações da organização, né? Como disse o Milton Santos, o território é o chão, mais a identidade. O que isso quer dizer, né? Tem a questão geográfica, e o território é uma localidade, mas sem as pessoas, sem as histórias dessas pessoas e sem as memórias, o território ele não passa de um espaço, né? De um espaço delimitado por uma fronteira. E é isso que a gente queria deixar de dica sobre a questão do território relacionada aos dois eixos, né? Do desenvolvimento integral e desenvolvimento institucional. Milton Santos, maravilhoso, né?
E por falar em identidade, histórias e memórias, acho que vale a gente retomar a temática da diversidade, que com certeza vai estar no radar de vocês o tempo todo, é isso que esperamos, né? Então, Lê, como que você acha que a gente apoia as organizações nesse momento reflexivo sobre uma temática tão cara para o programa e principalmente para a evolução de uma sociedade? Ótima pergunta, Mar. E é por isso que a diversidade também entra no programa de maneira transversal. Desde a estação 1, a gente está provocando as organizações, desde as inscrições, a gente está provocando as organizações, na verdade, a olhar para essa questão da diversidade, né? Vocês devem ter percebido que a gente está puxando esse assunto o tempo todo. Então, a gente tem algo importante a dizer, né? Não se sintam desmotivadas, né, organizações, caso vocês percebam que a OSC ainda não parou para pensar nisso com a profundidade necessária, né? Porque em termos sociais, ainda a gente tem muito a avançar em relação à diversidade. Então, tenham tranquilidade, serenidade para fazer desse processo reflexivo um momento que é transformador para a organização e verdadeiro, né? É muito importante que vocês estejam com a mente aberta, né? E que sejam transparentes nas constatações de vocês, por mais difíceis e duras que elas possam parecer nesse momento, né? Mas é importante que a gente olhe para os desafios que a gente tem, para daí a gente poder pensar em que as estratégias a gente usa para lidar com esses desafios, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a OSC e para as organizações que vocês atuam, né? Como que vocês avaliam que está a presença dessa temática da diversidade, né? Ela está entrando como um acessório, com ações muito pequenas e pontuais, ou é algo intencional, que faz parte da rotina da organização, né, desde o começo? Como eu disse, não tem problema se a temática ainda não aparece no dia a dia de vocês, mas é preciso que vocês tenham a seguinte compreensão. Para que a gente possa dizer que atuamos na perspectiva da educação integral e inclusiva em busca da equidade, a gente tem que encarar a diversidade como uma potência, como algo a ser muito valorizado. E as ações de combate a qualquer tipo de preconceito, discriminação e racismo, eles devem ter a atenção de vocês daqui para frente, né? Por isso, é importante que vocês se questionem sobre os desafios que precisam ser enfrentados, né? Tanto para a diversidade fazer parte do cotidiano da organização, como para vocês poderem aperfeiçoar as ações que vocês já fazem, né? A gente vive numa sociedade em que as hierarquias de raça e etnia, gênero, sexualidade, pessoa com deficiência, eles definem privilégios. A gente quase pode dizer que define o futuro de uma pessoa, né? Então, isso que é tão urgente que as organizações estejam atentas para olhar como isso tem sido feito, né? Se nesse nosso lugar de formação integral de crianças e adolescentes a gente não se atentar para a diversidade, a gente jamais vai alcançar a sonhada equidade, né? Então, minha sugestão é que a gente aproveite essa oportunidade única que estamos tendo com esse perfil formativo para construir coletivamente, para fortalecer as conexões e para vocês se provocarem também entre vocês, e provocarem os olhares em relação a isso. E com isso em mente, a gente espera que vocês sigam para a estação 3 mais fortalecidos, focados para elaborar um plano de intervenção que dialogue com o contexto de cada organização. É esse o nosso recado sobre a diversidade. Que maravilha, dicas bem boas, acho que vão apoiar bastante as organizações. E é isso, contem conosco, assim fechamos a estação 2. Até breve. Até breve, bom trabalho para vocês. Nos vemos na estação 3. E aí, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Vou voltar aqui um pouquinho com vocês. Olha, gente, tem gente para entrar na sala. Que chato. Um vídeo longo, né? Bom, mas enfim, não tinha visto, porque quando eu compartilho a tela eu não consigo ver. Mas o que vocês acharam do vídeo? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo muito repetitivo, vocês não param de falar a mesma coisa. O que é? Oi, eu só... Olá, Gente, Verônica, tudo bem?
Desculpa, Verônica, eu estava compartilhando a tela e eu vi agora só que vocês estavam querendo E meu entrar. coração aqui, meu Deus, eu tô com saudade daquele povo. Eu não consigo entrar. Que legal. Ai, que bom como que deu... vocês vão? Tudo bem? Ai, que bom. Tudo bem, que vê-los. bom, que bom. Tá bom, A gente estava aqui assistindo um vídeo, que daí eu vou compartilhar ele agora no nosso grupo, daí também no final da reunião você consegue assistir. Mas é um vídeo que fala um pouco já dessa intenção, né, de chegar finalmente, né, a começar a pensar a história do plano e sempre tendo em mente os eixos do programa e o tema transversal, né, e que no final das contas a gente começa a compreender que os eixos do programa, eles todos interagem, né? Então, se a gente fala de desenvolvimento integral e inclusivo, e da gente pensar intelectual, social, cultural, emocional, então, em todo esse desenvolvimento, a gente precisa, né, desse apoio do território, né? Porque a gente não vai dar conta de... Então, a articulação com o território fortalece, ela propicia também a gente conseguir com mais efetividade um desenvolvimento integral, né, das crianças e dos adolescentes que a organização atende. E o desenvolvimento institucional também. Né? Então, quais são os exercícios que a gente está fazendo até aqui relacionado com desenvolvimento integral e inclusivo, com desenvolvimento institucional e com articulação com o território. E aí ela dá uma relevância ao vídeo para a gente voltar, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, de falar da diversidade, né? Então, e que tudo bem se até hoje, se até agora, a organização ainda não, assim, se não fazia parte do cotidiano da organização, esse olhar e esse acolher as diversidades e de uma forma cotidiana, né? Isso pensando desde as pessoas que trabalham, então a gente tem uma diversidade entre os funcionários, entre os educadores, a gente tem uma diversidade entre as pessoas que frequentam a organização, a gente consegue acolher, a nossa organização ela está preparada para essa diversidade, né? Ou sempre vai ter, ou a gente trabalha pontualmente, vai precisar subir um menino de cadeira de rodas, a gente vai subir, mas a gente ainda não tem o espaço adequado para isso, mas a gente vai, né? A gente vai carregar e tal, ele não vai deixar de vir, mas a gente ainda não conseguiu. Então, a gente pode estar em vários graus, assim, né? Pensar a diversidade. Isso, gênero. Aí eu perguntei, eu estava conversando com a Kátia também, e eu perguntei, com a Lídia, e ela falou que tem a organização que ela faz parte, trabalhava antes só com meninas, agora trabalha com meninas e meninos. E aí, como que a gente pensa na diversidade nesse lugar, assim, né? Com encontros separados de meninos e de meninas, como que isso pode fortalecer também a fala, né? A coragem, assim, como isso pode desenvolver e as os trans, como que lugar que eles poderiam entrar nesse... Então, isso da gente fazer mesmo um monte de coisinha que ela fala de provocações no vídeo, né? Da gente ficar pensando muito em todas essas questões para esse percurso. A estação 1, então, esse olhar para dentro, olhamos para a nossa organização, olhamos para a estação 2, que é o território. E agora a gente vai ver se as nossas ações elas estão integradas, interligadas, se elas se relacionam com as demandas do território, né? E isso antes da pandemia e durante a pandemia, como que a gente está lidando com isso também. Foi mais ou menos isso que ela falou, muito melhor do que a minha fala, mas meio que nessa linha, assim. Não, tudo bem. Marcela, Oi? Eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta, assim. Vamos. Você acha que, para além do que está prescrito para ser feito, uma pesquisa, por exemplo, que revelasse isso, né, no território, no campo de atuação, poderia ser uma estratégia interessante? Porque eu fico pensando o tempo todo que, às vezes, muitas de nossas organizações, às vezes, já fazem esse trabalho, mas não tem isso... Não tinha essa percepção, esse olhar, como eu até já relatei aqui um dia. Sim. O que você acha disso? Assim? Mas como assim, uma pesquisa em que sentido? Para levantar isso que você está falando da demanda do território, porque eu acho que a demanda...
É o famoso diagnóstico territorial, né? Exatamente, Que é porque eu acho que maravilhoso. ele é um revelador para nós de quais campos Isso. podem ser alcançados na nossa atuação, que às vezes não demandaria uma estrutura maior, sei lá, um investimento de pessoal maior, é só um redirecionamento. Claro, que eu acho que ótimo, assim, eu acho que é a primeira coisa quando a gente chega num território, né? A gente entender um pouco melhor onde a gente está, né? Compreender esses invisíveis do território, mas que a gente não deixa de fazer com todas essas atividades. A partir do momento que a gente aproxima a comunidade, que a gente olha para o território, que a gente pede para que as crianças e adolescentes coloquem o olhar deles através de um mapa afetivo, a gente já está fazendo esse diagnóstico. Agora, claro que pode vir um diagnóstico talvez mais preciso, com um olhar mais focado talvez na diversidade. Que tal a gente descobrir isso no território relacionado à diversidade? Então, qual que são as demandas de diversidade no nosso território? Né? Como se viesse, inclusive, tipo, uma justificativa para a mudança de comportamento, uma justificativa, assim, né? Então, o que a gente tem? O que a gente precisa... Os diagnósticos, eu acho que eles sempre são maravilhosos, os mapas afetivos, as cartografias, a gente entender esse espaço que a gente está, a gente escutar e ver os invisíveis, as entrelinhas, né? A gente se perder pelo território. Lembra quando eu falava muito isso? Falava, gente, vamos por outro caminho, vamos se perder um pouco. Quando a gente se perde, a gente se permite olhar diferente. Né? A gente se permite, a gente fica mais atento. Bom, não sei onde eu estou aqui, deixa eu dar uma olhada, aqui parece que é a rua. Bom, o que eu vou decorar? Sei que tem uma árvore aqui, aqui tem essa casa amarela. O se perder permite que a gente olhe com mais atenção, né? O espaço. O espaço se torna um lugar, né? A partir do momento que a gente começa a habitar ele, né? Com esses imaginários, com essas pessoas, com essas imagens. Então, isso é muito rico. Então, Alba, se você tiver, a gente pode conversar depois, a gente pode pensar mesmo aí nesse diagnóstico. Eu posso ajudar se você quiser mesmo fazer. Legal. Quero sim. Legal. E, gente, vamos voltar lá, então, que eu estou muito faladeira hoje, estou terrível. Vamos voltar aqui. Mudar. Mas é que eu acho realmente esse vídeo muito importante, muito interessante. Bom, vai falar aqui agora um pouquinho. Foi a tela para vocês, azulzinha? Foi, né? Aí aqui, ó. Vai falar um pouquinho mais aprofundado aqui, né? Um pouco da fala da Mariana e da Letícia. Né, algumas perguntas, que são perguntas que a gente tem que se fazer o tempo inteiro, né, em relação ao desenvolvimento institucional. Há novos desafios institucionais para a organização que vocês puderam aprender por meio das atividades realizadas? Então, né, saiu alguma coisa, isso na estação 2, desde o mapa afetivo, o território em foco, naquele momento da gente fazer o planejamento, da gente fazer a matriz institucional agora com outras pessoas participando, né? O modo de funcionamento da organização está em consonância com as demandas e potencialidades do público atendido, do território e da organização? As medidas adotadas pela equipe gestora diante da pandemia vão ao encontro das novas demandas que emergiram nesse momento? Quais medidas da gestão pedagógica e operacional visam garantir a valorização da diversidade e a busca da equidade? Lembra, gente, perguntas honestas e respostas sinceras, né? O nosso crescimento vai vir não de ser o melhor, ou de querer, né, assim, uau, eu já estou lá naquele negócio avançado em tudo, não. A gente está aqui ainda, mas a gente começou a olhar e a gente vai se dedicar e a gente sentiu uma importância, a gente acha importante, né? A gente compreendeu a relevância de tudo isso e vamos correr atrás, tá? Aí pensando no... Posso só acrescentar, assim, não sei se seria... Mas, claro, bora! Na primeira questão aí fala se há novos desafios institucionais para a UES, e isso a gente deve pensar nessa questão hoje, durante a pandemia, é isso? Por exemplo, vocês fizeram várias atividades, daí vocês olharam para as coisas que chegaram até vocês, olharam, conversaram entre vocês, fizeram uma reflexão. Algumas impressões e algumas possibilidades surgiram a partir do olhar para esse material, que pode ser
tanto de organização em relação à diversidade, tanto da organização em relação a uma demanda vindo a partir do mapeamento, né, do mapa produzido por um jovem, quanto em relação à pandemia. Na hora sempre do exercício está separadinho, então a gente olha para todas essas possibilidades de mudança, esse novo olhar, né? Como organização em si, independente da pandemia, e nesse momento de pandemia também. Tá? Sempre. Okay. É que eu vi meio assim, não sei se eu diria diverge ou não, porque a primeira e a terceira questão, ela dá um sentido assim, no primeiro são os desafios que eu encontrei para superar, aí depois fala em medidas adotadas, e aí eu pensei assim, no momento dos desafios que nós pudemos aprender, foi uma demanda X, né? E aí eu vou complementar com as medidas adotadas e aquilo que eu não consegui fazer, é isso? Por exemplo, esses novos desafios é isso, a partir do momento que eu olhei para esse material que chegou, eu olhei para isso, né, a gente escutou o que as crianças e os jovens tinham a dizer, a gente escutou o território no Território em Foco, e agora a gente tem novos desafios. O território nos mostrou que a gente tem uma nova realidade e a gente precisa pensar isso no planejamento das nossas ações com esse público e com esse território. Essa pergunta primeiro. Há novos desafios institucionais? Né? Aí aqui, ó, a segunda é bem na sequência. O modo de funcionamento da organização está em consonância com as demandas e potencialidades do público atendido? Então, assim, naquele mapa, naquele território em foco, a gente olhando para o território, fazendo esse diagnóstico, apareceram demandas e potencialidades. A gente conseguiu, e também muito importante, porque a gente tem mais facilidade de olhar as demandas, os desafios, as dificuldades, as fraquezas. Não, e as potencialidades, a gente conseguiu encontrar a partir disso? A gente olhando esse material que a gente recebeu, a gente conseguiu ver as demandas e as potencialidades existentes no território, com esse público e da organização? E o modo como a gente funciona? Encontra com isso? Ou será que talvez a gente tenha que mudar agora uma nova forma, a gente tenha que incluir alguma coisa que a gente não trabalhava? Ok. Tá? Aí a terceira, as medidas adotadas pela equipe gestora diante da pandemia vão ao encontro, porque sempre naquele documento final tem antes da pandemia e durante a pandemia. Porque, claro, que o programa ele está sendo feito no momento, que é um momento que a gente nunca tinha vivido antes, então as ações mudaram. Então, na grande maioria das atividades, vai ter sempre uma pergunta para esse olhar, né, da organização e esse novo fazer, né, que foi pego a contrapelo, da organização durante a pandemia, assim. Então, sempre vai ter uma perguntinha dessa. Mas as outras é isso, é em relação a tudo que vocês receberam, não só da pandemia, tá? Aí aqui, as medidas adotadas pela equipe gestora diante da pandemia vão ao encontro das novas demandas que emergiram nesse momento? Então, lembra quando naqueles quadradinhos lá naquela atividade que eu conversei hoje com a... Não lembro agora com quem eu conversei, mas que perguntava assim, o que apareceu sobre as representações da organização, o que apareceu sobre as representações do território, e então, assim, nesses desenhos vieram muitas coisas, e algumas coisas se relacionam com a pandemia. Agora, uma memória que uma criança contou foi, sei lá, a cesta e a marmita que chegam agora na casa dela. Então, isso é uma demanda do próprio território, ou a gente está fazendo algum outro tipo de ação preventiva? Será que a gente, sei lá, teve organização que fez doação de máscara, teve organização que fez sensibilização para o tema, com uma coisa de saúde, qualidade de vida, saúde preventiva? Então, como que a gente conseguiu dar essa virada de ação na organização dentro dessa demanda nova que é a pandemia? Tá? E aí, sempre também, quais as medidas da gestão pedagógica e operacional visam garantir a valorização da diversidade e a busca pela equidade? Que é aquela pergunta, assim, como que a gente está trabalhando isso, como que isso aparece, surge no nosso cotidiano? Surge, não surge? Lembra da coisa da equidade, assim, né? Então, a gente tem uma desigualdade muito profunda, né, de oportunidades e de formas de vida. Eu sou a única Marcela que existe no mundo, você é a única Lídia, ela é a única Alba, assim,
somos únicos, porque a gente é feito, enfim, de uma questão biológica, e daí a gente tem uma cultura, daí eu nasci nessa família, daí eu estudei nessas escolas, daí eu conheci tais pessoas, aí eu estava próximo. Lembra uma semana passada que eu falei que eu ficava contando uma história para o grupo? Ah, porque eram 2 reuniões, eu não sei se eu falei nas 2. Mas que eu ficava contando uma história para um grupo de crianças, de um rio, porque daí no rio, não sei o quê, e o meu rio na cabeça era lindo, peixinho, as rochas, uma queda d'água, a coisa mais linda do meu rio, vivo. E aí, quando eu pedi para eles fazerem os desenhos, eles colocaram córregos, que era a referência, né? A gente estava falando de cosmovisão, a referência deles de rio não era a minha. Então, a gente é feito disso, né? Então, cada um, para a gente conseguir uma igualdade real, a gente não vai levantar todo mundo do mesmo jeito, porque tem uns que precisam dessa levantada aqui, tem uns que precisam dessa, e todo mundo vai ficar. Então, a equidade é você buscar uma igualdade a partir das reais necessidades. Né? Então, aqui a gente faz tudo igual para todo mundo. Não, mas as necessidades são diferentes, né? Então, a gente pensar um pouco nisso. Esse desenvolvimento institucional, tá? Então, pensar na organização, fazendo essas perguntas em relação ao próprio desenvolvimento institucional. E aqui do desenvolvimento integral. Pergunta. A maneira como, né, devia ser aqui, como a organização vem trabalhando com as crianças e os adolescentes, dialoga com o desenvolvimento integral, são aquelas perguntas que a Letícia falou no vídeo, assim, né? Então, a gente tem pensado, quando a gente fez, lembra aquela hora que a gente fez o planejamento? Na atividade 4, a gente fez o planejamento, a gente planejava isso, assim, a gente estava pensando no desenvolvimento integral? Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional, né? Assim, a gente pensando nesse todo, cultural, né? Tem isso, a gente elabora, a gente pensa um pouco sobre isso antes de planejar as nossas ações? Sim, de que maneira, se não, por quê? Vocês avaliam todas as dimensões que compõem o conceito de desenvolvimento integral e eles estão sendo trabalhados pela organização? Se sim, se não. E há dimensões do desenvolvimento integral que não são trabalhadas e que vocês gostariam de trabalhar? Quais são? Tá. E articulação com o território, que como a Letícia falou, que sempre tem esse encontro, né? Quais desafios precisam ser enfrentados no território? Como a organização pode contribuir com o enfrentamento desse desafio? Porque a gente também tem que saber o que a gente dá conta, né? Então, por exemplo, lá no sertão, numa das comunidades que a gente identificou, eles precisam de melhoria de estrada. Eu sabia que eu, enquanto organização, eu não conseguia fazer uma obra numa estrada, né? Mas então, assim, ver as possibilidades, inclusive o que cabe, né, a gente, e o que pode ser uma mobilização, né? Talvez a gente não possa construir estrada. É uma questão municipal, né? Tem que falar com os órgãos públicos. Agora, a gente consegue mobilizar. A gente, né, assim, tem coisas que a gente dá conta. De que maneira a organização pode se articular com os parceiros para dar as respostas aos desafios? E isso é muito legal. Quando a gente olhou para o território, o que a gente viu aqui? Né, como ela coloca aquele ditado, que ela fala que é um ditado africano, que fala que uma criança ela é educada por uma comunidade, né? Que é um pouco pensar isso. Claro que eu não vou dar conta de fazer tudo, de pensar num desenvolvimento integral, mas talvez aqui o marceneiro, talvez a costureira, talvez o moço que faz a pipoca. Todos somos educadores e todos podemos contribuir para o desenvolvimento integral das crianças do nosso território. A gente olhar primeiro isso, assim, né? A gente consegue afinar, a gente consegue sensibilizar e a gente consegue se preparar para, né? Porque somos educadores. Né, cada um com um olhar, cada um com uma experiência, cada um com uma potência. Então, como que a gente pode, né, para as organizações que eu descobri na hora daquele território em foco, como que a gente pode trabalhar junto para fortalecer as nossas ações aqui dentro do território? E aqui a temática da diversidade, enfim, também dita por ela, né? Como que vocês avaliam a presença da temática diversidade no trabalho da organização? Quais os desafios precisam ser enfrentados para a incorporação ou aprofundamento do tema da diversidade na atuação da organização? Como a organização pode contribuir com a superação das hierarquias relacionadas a gênero, raça e etnia, sexualidade e condição de deficiências existentes no território?
há outros marcadores sociais relevantes que merecem ser relacionados? Tem alguma outra questão aqui de diversidade que a gente pode incluir, que surgiu, né, no nosso diagnóstico territorial? E aí o famoso arrematar, que eu gosto de chegar, porque é bom, a gente sabe o que a gente vai ter que fazer. A gente vai seguir um passo a passo, que aqui eu acho que são 3 entregas. Eu acho que a gente vai... É um documento, a mandala, que acho que todo mundo já ficou mais firme aí para pintar mandala, que vocês já fizeram uma, né? Eu acho que está mais, já... Todo mundo já mais ambientado aí com mais intimidade também, né? Com toda a plataforma, com a plataforma em si. A mandala, a lista de presença. Gente, falar uma coisa para vocês. Tem gente que não está mandando a lista de presença e depois o programa responde que está faltando material e aí a organização fica desesperada, mas eu entreguei, não deu certo. Não, é a lista de presença mesmo. Né? Então, lembrar que toda a atividade é uma lista de presença diferente. Não dá para fazer uma lista de presença e entregar em todos, tá? E isso não é, nem sei se é no nosso grupo, tá? Mas foi uma coisa da reunião, assim, de lembrar as organizações de sempre fazerem a lista de presença e enviar. Agora, vamos ver um modelo aqui. Preencham um documento que propomos para sistematizar e ordenar os frutos das discussões. É importante que os resultados tragam as principais reflexões e descobertas presentes nas atividades anteriores. Eu vou abrir o documento já para a gente ver junto. Aqui, em seguida, baixem a mandala, para a gente vai pintar. De novo, pensando nessa coisa, né? Essa atividade de reflexão e autoavaliação. E aí... também com honestidade, olhando bem para si mesmo, olhando para o território, olhando para todas as descobertas de agora, e pintar a mandala. Eu nem vou abrir porque é essa mandala que vocês já conhecem. Aí aqui baixem e preencham a lista de presença que vai estar disponível aqui. Retornem ao tópico 2, estação 2, plataforma. Gente, sempre lembra, depois que vocês enviarem a atividade, vocês têm que colocar concluir, tá? Porque também, senão, não chega aqui. E outra coisa também que eu não posso deixar de esquecer é toda a organização ela tem que entrar no programa sempre por um mesmo e-mail. Porque, uma hora eu entro pelo meu pessoal, uma hora eu entro por um da organização, não sei o quê. As atividades podem se perder nesse processo, porque, de repente, eu vou lá e envio uma atividade como Marcela Maracati. E aí com o meu Marcela Mediadora, eu falo, mas eu não recebi aqui a resposta. Não, tá lá no meu outro, que eu acabei abrindo o computador e eu entrei no Google Sala de Aula por um outro e-mail, e a gente pode se perder nessa, achar que ou não chegar a atividade, ou a atividade chegar e eu não receber a resposta, eu entrar em desespero. Então, sempre usar aquele e-mail que foi o e-mail cadastrado de vocês. Mas é isso, sistematização, a mandala e a lista de presença. Certo? Que vocês querem? Vamos abrir aqui o documento de sistematização só para a gente ver o que temos a fazer. E a gente... Quanto tempo a gente já está aqui, gente? Eu perdi a hora hoje aqui com vocês. A gente começou 10... 1 hora a gente está, né? Então, já a gente... Vamos lá. Esse é o documento, estação 2, nome da organização. Aí aqui divididinho, né? Desenvolvimento institucional. Colocar os desafios que surgiram a partir dessa estação, das atividades discutidas e refletidas nessa estação. Pensar nas potências também, colocar as potências aqui. Pensando no desenvolvimento integral, a mesma coisa, os desafios da organização em relação ao desenvolvimento integral, as potências. Aí aqui. Como o modo de funcionamento da organização contempla as demandas e as potencialidades do público atendido, do território e da própria organização. Escrever a partir da reflexão, mas aquelas perguntas, né? As dimensões que compõem o conceito de desenvolvimento integral estão sendo trabalhadas pela organização? De que maneira? Pensando agora em articulação com o território, quais são os desafios nossos com o território? E as potências. E pensando na diversidade, desafios e potências. E aqui, quais as potências no território podem colaborar com as ações já realizadas ou com as futuras ações da organização?
Muito legal, que a gente já começa. Tá vendo como, de repente, o plano de intervenção é isso, ele já vai meio saindo. Mesmo eu sem organização, eu já fico pensando. Como a organização pode contribuir com a superação das hierarquias de gênero, raça e etnia, sexualidade e condição de deficiência existentes no território? Muito simples, né, gente? São aquelas mesmas perguntas que a gente tinha feito ali. Vamos sair. Ixi, cadê que... Aqui. Voltei. E aí, gente? Tranquilo? Ai, não, assim, vendo, né, e com a sua tutela, é tudo muito tranquilo, né? Eu estava aqui refletindo sobre essas coisas do desafio, né, que se colocou, você falou, foi a hora que eu peguei, e aí uma coisa de reflexão, né, que você falou da questão, porque normalmente quando a gente pensa em desafio, a gente pensa sempre na demanda negativa, né? Mas às vezes o território pode nos trazer uma demanda positiva, né? E isso é uma potencialidade. Porque a gente acha que. Eu estava refletindo isso agora, tá? Estou elaborando isso e talvez. Não, vamos, uma delícia, é legal. Porque assim, nem sempre a minha ação ela que é a potencializadora, né? O território é que pode me potencializar, a eu romper com o desafio interno. Isso, maravilhoso, é isso aí. Né, eu fiquei pensando nisso, que a gente acha sempre que é o outro que precisa, né? A gente internaliza isso. E é isso exatamente. Que a gente precisa romper. E nessa escuta isso vai surgir. Nossa, né? Foi doloroso. Por isso que é a coisa que a gente fala da escuta, gente, às vezes vai ser uma paulada mesmo, mas assim, vamos escutar, vamos olhar esses invisíveis, porque realmente o nosso olhar sempre é o nosso olhar, através da nossa experiência, através de não sei o que, através do que a gente acha que o outro precisa. O que tem assim, gente, em vários lugares que eu já cheguei para trabalhar e que era muito comum. Eu chegava, sei lá, numa empresa, por exemplo, dar esse exemplo, Bom Jesus da Lapa, né? Não sei se vocês sabem, tem uma romaria, uma das maiores romarias do Brasil, né? Tem a Gruta do Bom Jesus da Lapa, e aí eu trabalhava numa empresa, e aí o primeiro dia que eu fui, né, estava no campo, não sei o quê, conversando no jantar, aí uma das pessoas da empresa falou, nossa, Marcela, mas é uma bagunça isso aqui. Você não sabe, chega ônibus, tudo quanto é jeito, o povo tudo machucado, vindo engatinhando, é doente carregando doente, mas vamos organizar. Na hora que ele falou, falei, mas diz aqui, há quanto tempo tem essa romaria? Vocês perguntaram, assim, se eles se incomodam com essa forma como eles se organizam. Por que para você é desorganizado? Tipo, essa coisa meio sudeste, né? Meio paulista, falando, querendo organização em filas, né? E eu falei, uai, mas assim, é uma demanda do território, e a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, não, mas agora a gente vai cadastrar os hotéis, e aí as pessoas vão saber direitinho onde ficam, os ônibus vão ter um pouco. Eu falei, gente, mas assim, cadastrar as pessoas recebem nas suas casas, vocês vão tirar a renda de pessoas. Porque daí começa, quem vai poder receber os fiéis, a casa precisa ter isso, precisa ter aquilo, não sei o quê. A marmita vai ter que ser dada de um jeito e tal. Então a gente vai excluir milhares de pessoas nesse processo. Porque a pessoa faz comida, mas ela não é fazedora de embalagem. E a gente, às vezes, né? E assim, eu consegui perceber que era uma super boa intenção. Mas eu falei, uai, gente, a romaria do Bom Jesus da Lapa acontece, tipo, há anos. É essa organização do Bom Jesus da Lapa. Sabe? É dessa forma. E caso a gente pense nisso, a gente precisa saber se as pessoas daqui querem isso. É um desejo? Ou a organização deles é essa, eles lidam com isso muito bem, né? Essa coisa meio, às vezes, não sei, assim, paulista é uma coisa meio higienizada mesmo, né? Essa coisa, não sei, incomoda, assim, né? Incomoda muito com a vida do outro, assim. Eu falei, gente, mas vamos olhar, né? Vamos, talvez, por que a gente não pensa antes de conversar com eles e saber o que o território necessita, quais são esses desejos, e a partir daí a gente tenta elaborar uma ação para fazer aqui. Mas isso é muito louco, né? Eu lembro da romaria que eu falei, gente, a pessoa falava como
E tudo funciona lá, é o jeito deles, né? E a Romaria é forte por isso, né? A fé, inclusive, lá é movida por esse desafio de chegar, né? Então as pessoas vão engatinhando, carregando, é doente carregando, mas essa é a promessa. Aquela estrutura, o que a agência que organiza aquele espaço é essa, né? Mas enfim. Obrigada. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Tiago? E aí, Alcione também aí? A Lisa, alguém quer falar alguma coisa? Parece que vai, não vai. Gente, o que eu escrevi para algumas organizações, né? Esses dias. Quem também tiver com uma super dúvida, com uma questão assim para fazer, e eu não gosto de ficar falando com 20 pessoas me olhando. Me escreve depois, vamos marcar depois, não vamos ficar com essas dúvidas. Tá, eu mandei para algumas organizações perguntando também, algumas organizações que não tinham ainda enviado nenhuma. Eu sei que tem várias pessoas produzindo e vão postar as atividades todas juntas, né? Sim, a gente já tinha conversado sobre isso, mas mesmo assim, eu vi que não postou, eu mandei uma mensagem, aí, tá tudo bem, precisa de ajuda, tá com alguma dúvida, tá sozinho, né? Teve muita gente que começou, a equipe é de 15 pessoas, agora tá, tipo, sozinho, olhando as atividades, chamando gente, fazendo tudo sozinho. Não vamos fazer um trabalho tão solitário, sabe? Vamos conversar, vamos fora daqui, vamos fazer reuniõezinhas, vamos, né? Vamos postar no nosso grupo ideias, vamos seguir em frente. Nossa, como eu tô falando hoje. Eu vou te ajudar um pouco para você descansar a garganta, né? Pelo aqui Instituto, assim, eu e a Érica que estamos elaborando, né, no Instituto, porque com a pandemia realmente a gente ficou sem colaborador, que os trabalhos são voluntários, né, e aí as pessoas também estão no corre para encontrar uma renda. E então, assim, a gente tem um material muito rascunhado e tal, mas a gente está atento. Então, eu estou me disciplinando de rever todo o passo a passo, entrar no programa de novo, ao invés de partes, fazendo as minhas anotações, né? Legal, participando legal. E assim, para poder dialogar com ela de uma forma mais sistemática, porque, assim, que eu estou compreendendo não é difícil a mecânica, né, postar nem isso, mas esse cuidado de reunir todo o material que a gente já tem e fazer os recortes, né, o vídeo de poucos minutos é complicado, porque a gente quer falar muito, né, mas é uma travessia mesmo. É uma travessia, entanto, ainda mais quando a gente se depara, né, com essas reflexões que o próprio programa propõe, né, que você fala, ai meu Deus, caramba, é outra coisa, é outra lógica, né, essas descobertas. E o vídeo logo no começo, assim, foi um negócio assim, estátua, né, que todo mundo parando, ninguém conseguia mais sair, tem gente para receber vídeo até hoje, não tem, gente? Ainda tem gente tá ainda alguém mandou ontem, falou meu vídeo tinha 1h15 e eu já tô conseguindo 5 minutos, pode? Eu falo, acho que sim. Você tava em 1h20, você conseguiu 5 minutos, manda ver, sabe? Tá tudo bem. Porque é muito difícil mesmo, e foi logo a primeira atividade. Eu falei, nossa, gente, já pra galera já olhar e falar, meu Deus, vambora. Mas que bom, vamos, eu conversei, eu acho que a Cacá, ela falou, a gente marcou uma reunião na quarta que vem? Sim, exato. Aí a gente conversa mais, a gente pode passando no passo a passo e a gente conversa mais, assim, da história de vocês, vamos olhar para essa realidade e vamos... A gente fez um documento, né, até que nós fomos lançando as coisas, mas vieram tantas ações que eu falei para ela assim, caramba, aí começa aquela elaboração da escrita, né? Então ela usou um desvio de atenção, e a minha formação é educação. Aí eu falei, não, cara, não pode colocar assim, desvio de atenção. Tem que fazer uma pesquisa para a gente poder chegar, porque é o outro que vai ler, né? Ou isso a gente vai construir história. Pode ser assim, que desvio de atenção? É tipo dificuldade de aprendizagem. Eu falei, não é isso. Então, vamos fazer de novo, lembrar lá a carteirinha da faculdade, que não é isso.
Aí, É. então, Mas a é legal, gente só a se gente ter depara. contato com. Mas eu acho Isso, super interessante a gente voltar a olhar para isso, a gente compartilhar esses saberes, né? sim, Né, das sim. formações e das É. experiências de vida, enfim. Acho que é isso aí. Tá bom. Obrigada, então, Marcela. Valeu demais. Obrigada a vocês aí também por me ouvirem. Obrigada. Oi, Marcela, bom Oi, dia. bom dia. Bom dia, pessoal. Bom Marcela, dia, Alcione. eu tô indo, eu vou lá na frente e volto atrás. Eu estou fazendo praticamente sozinha, porque eu estou sozinha aqui, sabe? Não tem ninguém trabalhando, então estão todos suspensos. E reunir o pessoal é muito complicado, sabe? Tem a questão da gestão também, que não ajuda muito, sabe? Então, eu acho que não tem problema isso, não, porque no meio do percurso eu ponho uma resposta, depois eu vejo que está faltando alguma coisa. Eu acho que na hora de intervenção é que isso vai realmente acontecer. Estou certa? Sim. Tá, eu acho que assim, claro que foi pensado tipo um percurso, mas enfim, se é uma. Tem algumas atividades que, por exemplo, as sistematizações, né? É mais difícil você sistematizar alguma coisa que a gente não passou ainda. Mas assim, o que vocês derem conta, ou falar, nossa, eu lembro que eu fiz uma coisa e eu lembro o que deu de reflexão ali. Não está encontrando. Aí talvez tenha que voltar. Mas é isso, se tá dando para fazer desse jeito, faça desse jeito. Sim. Vai para frente, para trás, volta, pula, né? Assim, vai do jeito. Só isso, as sistematizações que eu acho que tem na estação 1 e na estação 2, espera essa conclusão para você fazer a sistematização. Mas é isso aí. Boa sorte. Se quiser também, a gente pode conversar e depois você também fala aí das questões aí, dos desafios aí também que você está encontrando. Tá bom, obrigada. Tá bom. Alcione, não se preocupe que você não está sozinha neste barco. Né? A gente está num caiaque, nadando sozinha e tendo que romper todas as ondas. Eu estou no mesmo barco que você. É verdade. Tamo aí, né? Mas isso, gente, não vamos ficar sozinhos, não. Me liga, me escreve, me manda um alô, a gente troca ideia, tá bom? Também não vou prender vocês, já são 12:00. Eu tô muito faladeira hoje, eu não sei por quê. E eu vou perguntar no grupo se alguém vai vir, porque a gente ficou aqui com bastante gente. Mas e aí, gente? Alguma pergunta? Alguém quer falar daqui a pouco, depois que a gente fechar aqui? Vocês me escrevem. Todo mundo firme. Hoje eu tô mais de ouvinte. É legal também. Legal. Eu vou para estudar, né? Porque tem que reler as coisas para fazer, Sim. mas depois eu vou pedir a Érica para me passar o vídeo para eu assistir, para que essas coisas que eu ouvi façam mais sentido, né? Tá? Ah, legal. Legal. Boa. Boa. Eu estou como tia, hoje está eu e a Débora para a formação. Eu e a Débora aqui no SECOM, e hoje mais como ouvinte, porque eu não havia visto nada dessa atividade 5, né? Tá. Então, a gente fica lendo, fazendo as anotações, já tirando a dúvida, onde eu tenho que observar mais, por quê? Porque eu ainda não fiz a leitura dela no todo, né? Porque ainda estou presa com algumas outras demandas da própria estação 2. E aí eu falei, não, vou ouvir, vou anotar, depois de um entendimento melhor, tirar a dúvida aqui, aí dá para partir sobre a atividade, mas tranquilo. Legal, vamos que vamos. Qualquer dúvida na hora que, né, mergulhar na atividade, também me procure. E botei ali alguns pontos para me esclarecer. Se eu não conseguir esclarecer, eu já entro em contato com você me tira a dúvida. Legal. Tá, tá massa. Marcelo, Oi. aproveitando, quando encerramos a atividade da primeira estação, tem a avaliação, certo? Sim. Quando a gente preenche a avaliação, ela não dá como enviada. Não foi isso? A gente só marca como concluído, não é isso? Vou fazer. Você acredita que eu acho que faz tanto tempo que eu só fiz a avaliação da 1? Eu vou dar uma olhada. Porque ela já vai, eu lembro que ela já vai ter uma sequência, né? Você vai preenchendo, ela vai, a gente vai... Daí concluir isso. Você não tem que tirar, levar, não. Acho que ela vai automática. Mas eu vou... Marcela, posso só falar uma coisinha? Porque ela não tem lista de presença, né? A gente vai fazendo avaliação de cada atividade no Google Forms mesmo,
e no final só dá vida. Então é isso mesmo, né? Chegou até você aí. Até não chega mais. Eu vou olhar se chegou e vou tirar essa dúvida e eu já te escrevo, porque eu realmente não lembro agora. Posso fazer uma... Lídia, a Lídia acho que sabe. Acho que a Lídia sabe. Vamos lá. Aí, Andréia, eu diria que você deveria tentar fazer de novo, porque isso aconteceu comigo não na avaliação, mas na atividade. Eu fiz tudo, dei o enviar, também. Isso, eu dei o enviar, mas não concluiu. Então, deve ser alguma falha do Google, internet, qualquer coisa assim. Mas, no seu caso, é uma coisa mais fácil que a avaliação, a gente já tem de cabeça tudo o que fizemos, né? Eu perdi na atividade anterior, mas se você não recebeu o ok no seu e-mail, é porque não chegou até eles. Gente, e vocês viram que eu mandei para vocês também agora no nosso grupo umas dicas? Sim. Como que aparece, do que fica devolvido, desse jeito de falar, né, do Google Sala de Aula. Sim, você mandou, você até falou para a gente qualquer a gente printa, né, para a gente provar depois que a gente executou. Porque eu tive essa dificuldade, como a Lídia falou, na primeira atividade também, porque eu mandei e não havia sido concluída por 2 vezes. Só na terceira, depois que eu falei com você mesmo, Marcela, aí a gente conseguiu resolver. Aí eu voltei à dúvida, a última também, que é a avaliação. Mas eu vou verificar. Obrigadão, Lídia. Tá, e vou ver aqui, e aí eu também Marcela, qual a possibilidade de a gente trocar? Porque, assim, tem várias atividades que a gente tem que fazer nesse Google Forms, e pelo que eu vi, não foi só eu que tive esse problema, como a Andréia está citando agora. Vocês colocam para a gente um formulário no formato de Word. Por que esse formulário não pode ser substituído pelo Forms, já que o Forms está dando problema? Eu acho que algumas atividades é um documento, né, mesmo que é preenchido, que a gente imprime, e alguns outros é no Forms, né? Isso. Oi? Alguém falou? Pode dar emprego para o cara aqui, eu acho que é de alguma mensagem de fora, né? Enfim, eu não sou muito dessa parte aí técnica, como que foi organizado, o que ia no Forms, São muitas organizações, é uma equipe lá do SEMPEC, eu acho que também tem a ver com eu acho que o Google Forms, como ele já te organiza em planilha, como ele tem algumas habilidades internas que facilitam você, ele já faz gráfico, um monte de coisa, assim, sabe? Você já tem a resposta, é como um aplicativo que você já pode colocar nos formatos do que você quer ver, né? Então, ele já, eu acho que como a outra é mais nossa, me fugiu a palavra, de avaliação, né? Que cada um vai colocar uma história diferente que aconteceu, as coisas que surgiram e tal. Eu acho que precisa ser mais dissertativo mesmo, ou com palavras, ou do jeito que... Eu imagino, tá? Eu estou tirando essa informação daqui mesmo. Não, Marcelo e meninas, de fato, assim, essa ferramenta do Google, nós usamos para alguns cursos, né? E, para mim, assim, eu inclusive fiz um cursinho, e tem os tutoriais também. Eu vou pedir a Érica para colocar. Acho que eu consigo colocar no Classroom, não sei se a gente pode subir material, que é uma coisa muito básica para professor, no nosso grupo. No grupo. Eu vou pedir a Érica para colocar, e tem me ajudado bastante, né? Assim, porque não é só, digamos, o aluno, o entregador, mas para quando a gente monta algum curso, estar do outro lado da tela, ele já vem tudo planificado. Né? Por exemplo, agora a gente conseguiu umas bolsas junto ao Descomplica Social. Então, eu criei o formulário para inscrição, né? Eu já consigo agora, assim, ninguém precisa me mandar nenhum documento por e-mail, que antes era feito assim, aí eu tinha que criar uma pasta no Drive para colocar. Isso, eu acho que ele já faz tudo sozinho, agora né? Não, eu coloquei lá
aprendi, né, no cursinho, e foi de graça, tá, gente, pela internet, não foi nada legal. que eu tive que pagar, não. Então, eu já consigo deixar o formulário prontinho para receber a minha demanda. Então, eu recebo tudo em pastinha separado, né? Isso. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Normalmente, o formulário, quando você finaliza ele dá uma resposta que a sua pergunta, o formulário dá, que o seu questionário seguiu, né? De acordo. Concluiu, foi entregue, né? Foi entregue. Ele normalmente o formulário dá no final. Se ele não está dando, talvez, ou tem que ver às vezes a conexão. A conexão, ou a gente tem pulado uma resposta que é obrigatória, que aí ele não finaliza. O que já aconteceu comigo foi uma coisa assim, eu deixei o formulário aberto um tempão, fui fazer outras coisas, voltava. Então, quando eu fui responder, como se já não... Como que você expirou, sabe? Sim, então, ele inspira a sessão. Ele tinha inspirado a sessão e aí eu tive que refazer mesmo, assim. Porque tem que ver, assim, que a pessoa que, quando a gente cadastra o formulário, você coloca tem um nome agora, né? Você faz umas inferências para aquilo que você precisa. E se você ficar muito tempo, tem uns que desatualiza, você vai ter que entrar novamente. É isso aí. Mas eu acho que no final das... Obrigada. No final das contas, Lídia, eu acho que é isso. Que dá para ser feito no formulário, que vai facilitar, que já vai criar planilha, que já vai sistematizar, está sendo feito, e o que eles precisam de uma coisa mais dissertativa, de olhar mais essa história da organização, deve ser em docs. Mas eu acho que é um pouco seguindo essa linha. Gente, eu acho que é bom a gente acabar, porque eu acho que o povo também não fica saindo, né? Espera acabar mesmo, e a gente começou 10h40, né? São 12h05. Acho que também é isso. A parte das apresentações também finalizamos, né? Então, quem precisar, né, sair, e quem também quiser ficar para perguntar alguma coisa, já deixo livre, tá? Só para vocês ficarem mais à vontade aí com o horário de vocês. Lisa! Ok, até mais. Obrigada, Marcela, mas eu vou sair, tá? Para dar continuidade aqui. Obrigada mesmo. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Bom final de semana, sexta aí. A gente tá fazendo de sexta agora, tá legal também. Bom final de semana para todo mundo. Final de semana. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Alcione, obrigado. Vamos conversar aí, hein? Tá bom, beijo. Tá bom? Beijo. Será que eu fecho? Lisiane, tá aí? Será? Fecho. Gente, eu vou finalizar aqui se tiver mais alguma pergunta, senão a gente finaliza essa. Até já, então. Beijo para vocês. Bom final de semana.